O sussurro do neto. Eu nunca imaginei que o dia mais feliz da minha vida viraria pesadelo em segundos. Ali estava eu, Beatriz Costa, 58 anos, viúva há 12, sentada na mesa de honra do casamento do meu único filho Ricardo. 200 convidados enchiam o salão do Royal Plaza em Curitiba. Luzes suaves refletiam nas taças de cristal, e o cheiro de rosas brancas importadas impregnava cada canto daquele espaço que custou mais que um apartamento. 180 mil reais. Esse foi o preço que paguei para ver meu filho feliz. Ricardo dançava a valsa com Vanessa, sua noiva de 29 anos. O vestido Vera Wang de 40 mil reais flutuava como nuvem enquanto giravam no centro do salão. Eu havia escolhido cada detalhe daquela festa. As flores, o menu de 7 pratos, o champanhe francês de 800 reais a garrafa. Tudo perfeito. Meu Ricardo merecia aquela felicidade depois do primeiro casamento fracassado há 4 anos. Vanessa parecia perfeita para ele. Educada, elegante, sempre simpática comigo. Talvez fria com meu neto Pedrinho, mas eu atribuía isso à dificuldade de ser madrasta. Que tola eu fui. O jantar começou às 8 da noite. Eu estava na mesa principal com os noivos, os pais de Vanessa e Bruno, o padrinho. Bruno, aquele homem que conheci quando tinha 8 anos, melhor amigo do meu filho desde a infância. Quantas vezes esse menino dormiu na minha casa? E ali estava ele, elegante no smoking, sorrindo. Provei o champanhe. Dom Perignon, suave, com toques cítricos. Ou era o que deveria ser, porque em minutos aquele champanhe teria gosto de traição. Pedrinho, meu netinho de 7 anos, estava 3 mesas à frente com a mãe. Ele usava terninho azul marinho que comprei especialmente, cabelo penteado para o lado. Meu Pedrinho sempre foi criança observadora, quieta, que presta atenção em tudo. Foi quando ele se levantou e caminhou em minha direção. Vi meu neto chegando, esperando abraço ou reclamação de tédio. Mas quando chegou perto, inclinou para meu ouvido com urgência que me assustou. Vovó, ele sussurrou baixinho, quase inaudível pela música ao vivo. Olha debaixo da mesa. Franzi a testa. O que, meu amor? Debaixo da mesa, vovó. Debaixo dessa mesa linda que a senhora fez. Ele apontou discretamente. A tia Vanessa está com o pé no tio Bruno. Meu mundo parou. Olhei para o rosto dele. 7 anos. Estava sério. Aquela seriedade de criança que sabe que algo está errado, mas não entende exatamente o que. Acho que ela está fazendo coisa errada, vovó. Ele continuou sussurrando. Do jeito que a professora disse que é errado. Meu coração disparou. Não podia ser verdade. Vanessa jamais faria isso no próprio casamento. Com Bruno? Impossível. Mas a expressão do Pedrinho não mentia. Crianças não mentem sobre essas coisas. Discretamente, muito discretamente, inclinei meu corpo fingindo pegar a bolsa no chão. Deixei meu olhar deslizar por baixo da toalha branca bordada à mão que custou 120 reais o metro. Agora escondia algo obsceno. E então eu vi. Vi com meus próprios olhos, em câmera lenta. O sapato de Vanessa, aquele Louboutin prateado de 3 mil reais, estava jogado de lado. E o pé dela, unhas pintadas de vermelho escuro, subia pela perna do Bruno. Subia devagar, intencionalmente, pela calça preta do smoking. O pé acariciava a panturrilha dele, enquanto meu filho, o noivo, sorria inocente ao lado dela, conversando com o sogro sobre negócios. Voltei à posição normal, tentando controlar a respiração. Meus pulmões não puxavam ar suficiente. O cheiro das rosas brancas, antes perfumado, agora enjoava. O gosto do champanhe virou fel, amargo, ácido. Olhei para Pedrinho. Ele me observava com olhos castanhos preocupados. Você fez certo em me contar, meu amor. Sussurrei acariciando o cabelo dele. Volta para sua mesa agora, está bem? A vovó vai resolver isso. Ele assentiu e saiu, olhando para trás 2 vezes. Peguei a taça de champanhe e tomei tudo. Precisava de coragem. Olhei para meu filho. Ricardo ria de algo que o sogro disse. Ele estava feliz. Genuinamente feliz. Aquele sorriso que eu não via há anos. E ao lado dele, Vanessa sorria também. Perfeito, ensaiado, falso. Bruno pegou a taça para um brinde. Aos noivos, ele disse. Todos levantamos.
Eu levantei, mas não bebi. Apenas observei Bruno olhar para Vanessa. E ela olhar de volta. Um olhar 2 segundos mais longo que deveria. Um olhar que dizia tudo. Flashbacks invadiram minha mente. Bruno e Ricardo aos 8 anos jogando bola no quintal. Bruno adolescente nos aniversários. Bruno adulto, padrinho do primeiro casamento do Ricardo. Bruno, que eu considerava filho. Bruno, que agora traía meu filho da forma mais cruel. No próprio casamento. Debaixo da mesa que eu paguei. Com a mulher que ele havia jurado amar. Levantei trêmula. Com licença, vou ao banheiro. Ninguém prestou atenção. Caminhei até o banheiro tentando não correr. Meus saltos de 12 centímetros ecoavam no corredor de mármore. Entrei, tranquei a porta e deixei as lágrimas caírem. Lágrimas de raiva, de decepção, de horror absoluto. Meu filho estava sendo traído no próprio casamento, pela noiva e pelo melhor amigo, enquanto eu, a mãe idiota, havia financiado com R$ 180 mil a festa onde essa traição acontecia. Sentada naquele banheiro luxuoso, paredes espelhadas refletindo meu rosto manchado de rímel, tentava entender como não percebi antes. Tinha que ser pelo menos 6 meses, talvez mais. Traições assim não acontecem da noite para o dia. São construídas, planejadas, executadas com cuidado. E eu, cega pelo amor de mãe, não vi nada. Flashback me levou a 1 ano. Ricardo conheceu Vanessa em evento corporativo no Curitiba Country Club. Chegou em casa naquela noite com brilho nos olhos. Mãe, conheci uma mulher incrível. Inteligente, bem-sucedida, linda. Acho que dessa vez é diferente. Eu deveria ter ouvido meu instinto. Porque meu instinto dizia que estava rápido demais. 1 ano de namoro, 6 meses de noivado. Vanessa entrou como furacão, envolvendo-o completamente antes que pudesse pensar. Mas eu calei meu instinto. Queria que meu filho fosse feliz. Queria que Pedrinho tivesse figura materna presente. Que piada cruel. O pedido de casamento aconteceu em junho do ano passado. Ricardo alugou iate na Baía de Paranaguá. Jantar ao pôr do sol, anel de 3 quilates que custou R$ 80 mil. Ela disse sim. Claro que disse. Por que não diria? Meu filho era empresário bem-sucedido, dono de empresa de logística avaliada em 3 milhões. Um bom partido, um alvo perfeito. Eu gostei dela no começo. Vanessa era educada, me cumprimentava com um beijo no rosto, perguntava sobre minha saúde. Convidei para almoços, conversas de mulher para mulher. Falamos sobre casamento, planos futuros, filhos. Ela disse que queria dar irmãos para Pedrinho. Mentira. Tudo mentira ensaiada. Mas havia sinais. Vanessa era fria com Pedrinho. Não cruel, mas distante. Quando meu neto tentava conversar, ela respondia com monossílabos. Quando ele mostrava um desenho, ela mal olhava. Estou ocupada, Pedrinho. Depois. Sempre depois. Um depois que nunca chegava. Ricardo atribuía ao fato de Vanessa não ter experiência com crianças. Ela vai se acostumar, mãe. Não é fácil ser madrasta. E eu acreditei. Porque queria acreditar. Porque a alternativa era aceitar que ela não amava meu neto. E se não amava meu neto, amava meu filho? Outro flashback. 3 meses atrás, churrasco na minha casa. Aniversário do Ricardo. Bruno estava lá, como sempre. Ele e Ricardo assavam carne juntos, rindo de piadas internas. Amigos há 30 anos. Irmãos de coração. Vanessa saiu para atender ligação. Demorou 20 minutos. Quando voltou, Bruno também havia sumido. Voltou 5 minutos depois, dizendo que buscou gelo no mercado. Na época não pensei nada. Mas agora a memória se reconfigurava. Eles haviam saído juntos. Se encontrado, trocado beijos, talvez mais, enquanto Ricardo virava picanha na churrasqueira. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas ligações de trabalho de Vanessa eram encontros com Bruno? Quantas vezes Bruno saiu cedo de eventos para encontrá-la em hotel barato? Quantas vezes riram da cara do meu filho? Levantei do vaso sanitário e olhei para o espelho. Olhos vermelhos, mas não choraria mais. Tinha que pensar com clareza. O casamento ainda estava acontecendo. Ainda havia tempo de fazer algo. Mas o quê? Confrontar Vanessa ali? Fazer escândalo na frente dos 200 convidados? Ou falar discretamente com Ricardo e deixar ele decidir?
Meu instinto materno gritava para protegê-lo da humilhação pública, mas minha razão dizia que ele merecia saber, mesmo que doesse. E Bruno, aquele traidor. Lembrei de todas as vezes que o consolei quando a mãe alcoólatra o decepcionava, das vezes que paguei contas da faculdade dele, de quando chorou no meu ombro após morte do pai. Eu estava lá, sempre. E essa era a gratidão? Ele era o padrinho, o homem que deveria proteger o casamento. E em vez disso, estava literalmente aos pés da noiva, debaixo da mesa, no meio da recepção. Com que coragem? Precisava de provas. Não podia simplesmente acusar sem evidências concretas. O pé debaixo da mesa era sugestivo, mas poderiam negar. Dizer que foi acidente, que eu estava vendo coisas, que o champanhe subiu a cabeça. Precisava de algo irrefutável. Peguei meu celular. Mãos tremiam tanto que quase derrubei. Abri a câmera e voltei ao salão. A música havia mudado. Agora tocava Roberto Carlos romântico. Voltei para minha cadeira tentando parecer normal. Ricardo me olhou preocupado. Está tudo bem, mãe? Você demorou? Estou ótima, filho. Só fui retocar a maquiagem. Sorri. Não sei como consegui sorrir. Beijei seu rosto. Você está lindo hoje. Estou tão orgulhosa. Ele sorriu de volta. Aquele sorriso inocente que partiu meu coração. Te amo, mãe. Obrigado por esse casamento incrível. 180 mil reais. Gastei 180 mil para ver meu filho feliz e recebi em troca a visão dele sendo traído. Olhei para Vanessa conversando com a mãe. O sapato estava de volta no pé. Ela havia se recomposto. Mas Bruno também estava diferente. Bebia mais rápido que normal, rosto levemente corado. Culpa, excitação. Peguei o celular discretamente debaixo da mesa. Liguei a câmera em modo silencioso e apontei para baixo. Fingi mexer na bolsa enquanto mantinha o celular apontado e esperei. Não demorou 5 minutos. Vi pelo visor. O pé de Vanessa começou a se mover novamente. Tirou o sapato devagar e estendeu a perna. O pé subiu pela panturrilha do Bruno, pela coxa. Ela o tocava com intimidade, com familiaridade, com confiança de quem já fez isso dezenas de vezes. Cliquei. A foto capturou tudo. O pé dela, a perna dele, a proximidade obscena. Tirei mais 3 fotos de ângulos diferentes. Meu coração batia tão forte que pensei que todos ouvissem. Guardei o celular rapidamente. Respirei fundo. Tinha as provas. Tinha a confirmação. Agora precisava decidir o que fazer. Precisava de confirmação adicional. As fotos eram condenatórias, mas minha mente racional exigia mais evidências antes de explodir a bomba. Olhei ao redor procurando aliados. Encontrei Helena, minha melhor amiga há 30 anos, 4 mesas à esquerda. Ela usava vestido azul royal e conversava animadamente. Levantei discretamente e caminhei até ela. Passos medidos, controlados, apesar do furacão dentro de mim. O cheiro das rosas agora enjoativo. A música da orquestra soava como trilha de tragédia grega. Helena, sussurrei inclinando para ela. Preciso de um favor urgente. Ela percebeu minha expressão e ficou alerta. O que houve, Bia? Você está pálida. Não posso explicar agora. Preciso que você sente na cadeira vazia ao lado da mesa principal. Apontei discretamente. E observe a Vanessa e o Bruno, principalmente debaixo da mesa. Helena franziu a testa. Debaixo da mesa? Bia, o que está acontecendo? Por favor, confie em mim. Sente lá e observe por 10 minutos. Depois me conta. Ela hesitou, mas me conhecia bem o suficiente. Assentiu, pegou a taça de vinho e caminhou até a mesa principal. Havia cadeira vazia, porque prima de Vanessa saiu para fumar. Helena sentou como se procurasse melhor ângulo para ver os noivos. Voltei para meu lugar. Meu filho estava na pista dançando com Vanessa. Música mais animada. Sorriam, giravam, parecia um casal perfeito de filme. A inocência dele me partia o coração. Ricardo nunca foi de suspeitar. Sempre acreditou no melhor dos outros. Essa característica linda estava prestes a ser sua destruição. Bruno permaneceu na mesa bebendo. Observei. Checava o celular constantemente, dedos digitando rápido. Para quem mandava mensagens tão urgentemente no casamento do melhor amigo? A resposta era óbvia. Para ela. Para Vanessa.
provavelmente combinando onde se encontrariam depois. 10 minutos depois, quando os noivos voltaram, Helena levantou e caminhou até o banheiro. Segui, coração acelerado. Encontramos nos espelhos, só nós duas. Bia, Helena começou, olhos arregalados. Eu vi. Meu Deus, eu vi. O quê? Conta tudo. Quando os noivos voltaram, Vanessa sentou e tirou o sapato. Achei que fosse porque doía. Mas então estendeu a perna e começou a tocar o Bruno debaixo da mesa. Não foi acidente, Bia. Foi intencional, deliberado. E ele não se afastou. Abriu as pernas para dar mais acesso. Suspeitas confirmadas por testemunha externa. Não era paranoia, não era champanhe. Era traição descarada no próprio casamento. Tem mais, Helena continuou. Eles trocaram olhares, vários, do tipo que amantes trocam. E uma coisa estranha. Mal conversaram diretamente um com o outro, como se evitassem chamar atenção. Mas a linguagem corporal, Bia, eles têm intimidade. Muita. Há quanto tempo você acha? Meses, pelo menos. Isso não é atração recente. É relacionamento estabelecido. Voltamos ao salão. Minha mente trabalhava em overdrive. Precisava de mais evidências. As fotos mostravam o pé, mas isso poderia ser alegado como comportamento isolado motivado por álcool. Precisava de algo mais definitivo. Precisava das mensagens entre eles. O jantar avançava. Serviam agora o quinto prato. Filé mignon com crosta de ervas que custava R$ 80 por pessoa. Não conseguia comer. Cada garfada parecia pedra na garganta. Foi então que aconteceu o momento que selou o destino deles. Bruno foi chamado para fazer o discurso tradicional do padrinho. Levantou, pegou o microfone, ajeitou a gravata. Estava ligeiramente embriagado pelo rubor do rosto. Boa noite a todos, começou. Para quem não me conhece, sou o Bruno, melhor amigo do noivo há 30 anos. Aplausos. Ricardo sorriu orgulhoso. Eu quis vomitar. Ricardo e eu passamos por tudo juntos. Infância, adolescência, primeiras paixões. E agora estou aqui testemunhando ele encontrar felicidade novamente com a linda Vanessa. Ele olhou para ela. Aquele olhar. Aquele maldito olhar, 3 segundos mais longo que deveria. Carregado de significado que apenas amantes entendem. Vanessa olhou de volta e sorriu. Sorriso secreto, cúmplice. Vanessa, Bruno continuou, você trouxe luz de volta aos olhos do meu irmão. E eu sei, pausou. Eu sei intimamente o quanto você o faz feliz. Intimamente. Ele disse intimamente. A palavra ficou suspensa no ar. Alguns riram pensando ser piada inocente. Mas eu vi. Vi Vanessa morder o lábio inferior tentando esconder sorriso. Vi rubor no rosto dela. Vi Ricardo, completamente alheio, rindo da piada feita às custas dele. Bruno continuou com mais piadas de duplo sentido que só ele e Vanessa entendiam. Vanessa, que bom que você não caiu nas mãos erradas antes de conhecer o Ricardo. As mãos erradas. Uma referência a ele mesmo? Ricardo, espero que aproveite cada minuto da lua de mel. Eu certamente aproveitaria. Como se já soubesse o que aproveitaria, porque já havia experimentado. Quando terminou, todos aplaudiram. Bruno voltou e trocou mais um olhar com Vanessa. Desta vez ela riu. Risada alta, exagerada, desproporcional. A risada de alguém excitada pela presença do amante perto do marido clueless. Não conseguia mais ficar parada. Levantei, peguei bolsa e saí. Precisava de ar. O jardim externo estava vazio, iluminado por luzes de fada nas árvores. O ar frio de outubro queimava meus pulmões. Eles eram amantes há meses. Óbvio. Mas por quê? Por que Vanessa se casaria com Ricardo se estava com Bruno? A resposta óbvia era dinheiro. Meu filho tinha 3 milhões em patrimônio. Casar com Ricardo significava segurança. Continuar com Bruno significava paixão. Ela queria os dois. Não. Não sob meu teto. Não com meu dinheiro. Não com meu filho. Voltei determinada. Sentei novamente. Bruno havia saído, provavelmente para banheiro. Vanessa checava o celular discretamente sob a mesa. Foi então que tive a ideia. Olhei ao redor. Na mesa ao lado estava Daniel, cunhado do Ricardo, que trabalhava com TI, especialista em segurança digital. Levantei e fui até ele. Daniel, preciso urgentemente de um favor profissional.
Ele percebeu meu tom sério e se levantou. Claro, dona Beatriz, o que precisa? Respirei fundo. Você consegue hackear um celular conectado no Wi-Fi deste salão? Arregalou os olhos. Tecnicamente sim, mas isso é ilegal. Por que você quer? É da Vanessa. E é urgente. Confie em mim. Daniel hesitou. Sabia que eu não pediria sem razão gravíssima. Finalmente assentiu. Se ela estiver usando o Wi-Fi do salão e eu conseguir o endereço MAC do dispositivo, posso tentar acessar o backup automático da nuvem. Mas vai levar uns 20 minutos. Faça, por favor. 20 minutos. Em 20 minutos, teria acesso às mensagens e, finalmente, saberia a extensão completa da traição. Senti algo além de desespero. Senti raiva e determinação e vontade de destruir quem ousou destruir meu filho. Capítulo 4. O confronto no banheiro. Enquanto Daniel trabalhava na parte técnica, não conseguia ficar parada. Minhas pernas tremiam, estômago revirava e o cheiro das rosas brancas ficava mais forte a cada minuto, sufocante como gás tóxico. Observei Vanessa da minha cadeira. Ela ria com amigas, posava para fotos, beijava meu filho para fotógrafos, a atriz perfeita em sua produção teatral de conto de fadas. Mas contos de fadas não incluem pés subindo nas pernas de padrinhos debaixo de mesas. Foi quando ela levantou e caminhou em direção ao banheiro feminino. Sozinha. Era minha chance. Contei até 30, permitindo que entrasse e ficasse confortável, e então segui. O corredor até o banheiro era revestido de mármore bege, com espelhos enormes de cada lado refletindo infinitamente as luzes de cristal. Meu reflexo multiplicado 1000 vezes me encarava. 1000 versões de mim, todas com a mesma expressão de determinação gelada. Empurrei a porta. Vanessa estava de frente para o espelho, retocando batom vermelho. Aquele Dior que custava R$ 280 e que eu havia dado de presente 3 meses atrás. Ela me viu pelo reflexo e sorriu. Dona Beatriz, que festa maravilhosa. Muito obrigada por tudo. Dona Beatriz. Como se fôssemos conhecidas distantes, como se eu não tivesse pago cada centavo daquele casamento. Tranquei a porta. O clique da tranca ecoou nas paredes. Vanessa parou de retocar batom e me olhou pelo espelho, o sorriso vacilando. Vanessa, comecei, voz calma, mas carregada de veneno. O que você estava fazendo com o pé na perna do Bruno durante o jantar? Silêncio. Por 3 segundos completos. Silêncio absoluto. Apenas o som do ar-condicionado e música distante. Então ela virou e o sorriso voltou, forçado. Desculpe, não entendi. Pé na perna de quem? Do Bruno, o padrinho, o melhor amigo do meu filho. Debaixo da mesa. Eu vi. Meu neto de 7 anos viu. E uma amiga minha também viu. Então não tente negar. O sorriso morreu. Por um momento vi pânico nos olhos dela. Mas Vanessa era atriz experiente. Rapidamente recompôs a expressão e riu. Risada curta, desconfortável. A senhora deve ter bebido champanhe demais. Eu estava apenas ajeitando meu sapato debaixo da mesa. Se encostei no Bruno, foi completamente sem querer. Peguei meu celular e mostrei a foto. A foto perfeita, clara, inegável. O pé dela subindo pela perna dele, posição íntima, intenção óbvia. Isso é ajustar sapato? Ou é trair meu filho no próprio casamento dele? Vanessa olhou para a foto e sua expressão mudou completamente. A máscara de noiva doce caiu. O que surgiu foi algo frio, calculado, quase reptiliano. Cruzou os braços e me encarou. E daí? E daí? 2 palavras que confirmavam tudo. 2 palavras que destruíam qualquer possibilidade de mal-entendido, de negação plausível, de salvação. E daí? Repeti, voz subindo. Você está perguntando e daí sobre trair meu filho no dia do casamento? Ela deu de ombros. Literalmente deu de ombros, como se estivéssemos discutindo cardápio e não destruição da vida do meu filho. A senhora está vendo coisas, dona Beatriz. Deve ser a idade chegando, sabe como é? Vista cansada, champanhe na cabeça. Pausou e sorriu. Sorriso maldoso. Mas vamos supor que eu estivesse fazendo o que a senhora acha. E daí? Já casei. Os papéis estão quase assinados. Eu tenho direitos agora. Meu sangue congelou. Direitos? Direitos patrimoniais. Ricardo é rico, dona Beatriz. 3 milhões em patrimônio, mais a empresa que vale uns 5 milhões.
casamento em regime de comunhão parcial. Eu li o contrato que a senhora mandou o advogado fazer. Aproximou-se e consegui sentir perfume caro misturado com meu próprio ódio. Bruno é gostoso. Ricardo é rico. Por que eu teria que escolher? Posso ter os dois. Minha mão coçou para bater naquele rosto. Mas me controlei. Precisava de mais informações. Você está usando meu filho por dinheiro? Vanessa riu. Risada genuína dessa vez, divertida até. Usando? Dona Beatriz, isso é chamado de casamento inteligente. Eu não sou idiota como essas mulherzinhas românticas que casam por amor e terminam pobres e sozinhas. Eu casei por segurança financeira. Bruno é meu amante, Ricardo é meu provedor. Mundo perfeito. E o Bruno sabe disso? Ele sabe que é apenas amante enquanto meu filho é o idiota pagador de contas? Bruno sabe de tudo. Aliás, foi ideia dele. Verificou as unhas desinteressada. Nós estamos juntos há 8 meses. Conheci ele primeiro, na verdade. Mas quando descobri que melhor amigo dele era rico, bem, fiz a escolha certa. Bruno não liga. E depois do casamento, Ricardo vai comprar apartamento para mim como presente. Vou decorar bem bonitinho. E vai ser lá que eu e Bruno vamos nos encontrar 3 vezes por semana. Apartamento pago pelo seu filho, sexo com o melhor amigo dele. Perfeito, não acha? Meu mundo girou. 8 meses. Não 6. 8. Eles planejaram isso desde o começo. Vanessa se infiltrou na vida do meu filho com o objetivo específico de usar seu dinheiro enquanto transava com outro homem. E Bruno, aquele traidor, orquestrou tudo. Você é uma prostituta, cuspi. Uma prostituta cara. Ela não se ofendeu. Pelo contrário, sorriu com orgulho. Prostituta ganha por programa e termina pobre. Eu sou esposa. Ganho segurança vitalícia. Grande diferença. Ele vai descobrir. Eu vou contar. E você acha que ele vai acreditar? Vanessa aproximou-se mais, rosto a centímetros do meu. Você vai contar o quê? Que viu meu pé encostando no Bruno? Ele vai achar que foi acidente, que a mamãe está tendo delírios de menopausa. E mesmo que duvide, mesmo que brigue, nós já estamos casados. Os papéis já foram assinados pela igreja. Segunda-feira registramos em cartório. E aí, dona Beatriz, não importa se ele descobrir. O casamento é válido. E eu tenho direitos. Ela estava certa. Legalmente, se o casamento fosse registrado, Vanessa teria direito à metade de tudo que Ricardo adquirisse após matrimônio. E mesmo a anulação seria complicada. Cara, longa, humilhante. A menos que eu expusesse a fraude antes do registro, a menos que provasse premeditação, a menos que destruísse Vanessa tão completamente que ela não teria escolha senão fugir. Você não vai se safar disso, prometi. Vanessa riu novamente, destrancou a porta e saiu, dando última olhada por cima do ombro. Já me safei, dona Beatriz. O jogo acabou e eu ganhei. Agora seja boa sogra e aprenda a conviver. Ah, e sobre apartamento? Quero um com 3 suítes. Uma para mim e Ricardo, uma para visitas e uma para... Bem, quando o Bruno precisar trabalhar até tarde. Entende? A porta bateu. Fiquei sozinha tremendo de raiva. Minhas mãos apertavam a pia de mármore tão forte que dedos ficaram brancos. Olhei para meu reflexo. Lágrimas escorriam, borrando maquiagem cara aplicada por profissional 3 horas antes. Mas junto com lágrimas, algo mais brotou. Determinação. Vanessa havia cometido erro crucial. Confessou tudo. Admitiu premeditação, o plano, a intenção de continuar traindo indefinidamente. E fez isso por arrogância, por excesso de confiança. Ela não sabia que Daniel estava invadindo seu celular naquele momento. Ela não sabia que eu tinha testemunhas. Ela não sabia que seu mundo perfeito estava prestes a desmoronar. Sequei lágrimas, retoquei maquiagem rapidamente e saí. Tinha trabalho a fazer. Vanessa declarou guerra. E não fazia ideia de com quem estava mexendo. Mexeu com meu filho. Mexeu com minha família. Mexeu com meu dinheiro. Agora ia pagar o preço. Voltei ao salão com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Mas ninguém notou nada. A festa continuava em plena alegria. A orquestra havia sido substituída por DJ tocando música eletrônica brasileira. Convidados dançavam, bebiam, comemoravam união que em poucas horas seria aniquilada.
Procurei Daniel com os olhos e o encontrei sentado sozinho em mesa nos fundos, laptop aberto, dedos voando pelo teclado. Aproximei-me tentando parecer casual, mas minha urgência devia estar estampada no rosto, porque ele levantou olhos e acenou para que sentasse. Consegui, ele sussurrou, virando tela do laptop para mim. Ela usa backup automático do WhatsApp na nuvem. Senha fraca. Entrei no backup dela de ontem à noite. Meu Deus, ele conseguiu. A tela mostrava conversas de WhatsApp entre Vanessa e Bruno. Centenas de mensagens, milhares talvez. Comecei a rolar e cada palavra era facada no meu coração. Não no meu coração, no coração do meu filho. Era ele quem estava sendo ridicularizado, humilhado, traído em cada mensagem. A primeira conversa que li era de 6 meses atrás. Março. Vanessa. Ele quer marcar casamento para outubro. Acha que é tempo suficiente para planejar tudo. Bruno. Perfeito. Outubro me dá tempo de juntar grana para comprar aquele carro. Depois que vocês casarem e ele te der apartamento, a gente pode se ver lá sem preocupação. Vanessa. Mal posso esperar. Mas você tem certeza que ele não vai desconfiar? Bruno. O Ricardo? Por favor. O cara é meu melhor amigo há 30 anos e nunca desconfiou de nada. É trouxa demais. Rico e trouxa. Combinação perfeita. Rico e trouxa. Eles chamavam meu filho de trouxa. O homem que havia acolhido Bruno como irmão, que havia chorado com ele, rido com ele, crescido com ele. Trouxa. Continuei lendo, mãos tremendo tanto que quase derrubei laptop. Mensagens de maio. Bruno. Você já transou com ele? Vanessa. Tenho que transar, ué. Senão ele vai achar estranho. Mas depois que a gente faz, eu só fico pensando em você. Ele é tão chato na cama. Muito certinho, sabe? Você é muito melhor. Bruno. E quando a gente pode se ver de novo? Estou com saudade. Vanessa. Amanhã. Vou dizer que tenho reunião de trabalho até tarde. A gente pode se encontrar naquele motel da Rua 15. Eles transavam em motel, enquanto meu filho pensava que ela estava em reuniões. Por meses, sistematicamente. E Bruno, o melhor amigo, participava ativamente da traição e da farsa. Mensagens de julho, 1 mês após noivado. Vanessa. Ele quer fazer regime de comunhão parcial de bens. A advogada dele sugeriu separação total, mas ele disse que não, que quer dividir tudo comigo. Bruno. Hahaha, que idiota. Aceita, óbvio. Quanto ele tem mesmo? Vanessa. Uns 3 milhões em investimentos, mais a empresa que vale uns 5. Se a gente divorciar daqui uns anos, saio com no mínimo 1 milhão. Bruno. E se não divorciar? Vanessa. Melhor ainda. Ele paga tudo. Eu tenho segurança e a gente continua se vendo. Win-win. Bruno. Genial. Você é genial, sabia? Quando o casamento? Vanessa. Outubro 17. Mas a verdadeira vitória é segunda-feira, quando a gente registra. Aí sim ele se ferrou oficial. Segunda-feira. O registro em cartório estava marcado para segunda-feira. Hoje era sexta. Eu tinha 3 dias para evitar que aquele registro acontecesse, que aquele casamento se tornasse legal oficialmente, que Vanessa tivesse qualquer direito sobre patrimônio do meu filho. Continuei rolando mensagens. Tinha mais. Muito mais. Agosto. Bruno. E o moleque? O Pedrinho? Vanessa. Que saco. Não aguento aquela criança grudenta. Mas vou ter que fingir que gosto, né? Pelo menos ele só fica fim de semana. E quando eu tiver filhos do Ricardo, vou fazer questão de tratar os meus melhor que esse daí. Vai ser divertido ver a cara do moleque. Parei de respirar. Ela planejava ter filhos com meu filho apenas para humilhar meu neto. Apenas para machucá-lo. Aquele netinho de 7 anos que havia me alertado sobre traição, que havia sido a única pessoa inocente o suficiente para enxergar o óbvio. Tem mais, Daniel disse, apontando para outra conversa. Essa é de 3 semanas atrás. Mensagens de setembro. Vanessa. Sua mãe está fazendo chá de panela para mim. Que tédio. Bruno. A dona Beatriz? Ela é chata, mas é útil. Está pagando o casamento todo, né? Vanessa. 180 mil. Tudo dela. O Ricardo até ofereceu para dividir, mas a mãe dele fez questão de pagar tudo sozinha. Idiota. Está bancando o casamento onde o filho vai ser oficialmente corno. Bruno. Ha, 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 ha. Imagina se ela descobre? Vanessa. Não vai descobrir.
E se descobrir, foda-se. Quando a gente registrar segunda-feira já era. Casamento consumado. Ela pode até fazer escândalo, mas legalmente eu tenho direitos. Comunhão parcial é comunhão parcial. Eu os odiava. Com cada fibra do meu ser, eu odiava aqueles dois monstros. Você quer que eu imprima tudo? Daniel perguntou. Sim, imprima tudo. Todas as conversas dos últimos 8 meses e manda para meu e-mail também. E para e-mail do advogado da família. Dei o endereço. Preciso de cópias, várias cópias. Daniel assentiu e começou a trabalhar. Enquanto imprimia usando impressora portátil que havia trazido, continuei lendo mensagens. Cada uma era pior que a anterior. Tinha conversas sobre como Vanessa planejava manipular Ricardo para comprar apartamento de 3 suítes no bairro Nobre. Tinha conversas sobre como Bruno planejava pedir empréstimo ao Ricardo de R$100 mil para investir em negócio, que na verdade seria usado para comprar carro importado. Tinha até mensagens sobre lua de mel. Vanessa e Ricardo iriam para Paris, mas ela e Bruno haviam planejado encontro secreto em hotel diferente durante uma das noites. Dona Beatriz, Daniel me interrompeu, empilhando papéis impressos. São 240 páginas. Tem mensagens desde março. Está tudo aqui. Conversas explícitas, planos financeiros, até fotos. Fotos. Meu Deus, tinha fotos também. Fotos de Vanessa e Bruno em motéis, em apartamentos, em situações íntimas. Fotos que ela enviava para ele com legendas como "Pensando em você enquanto janto com o trouxa". Peguei a pilha de papéis. Eram pesados, concretos, irrefutáveis. Eram prova definitiva de que Vanessa e Bruno haviam conspirado durante 8 meses para enganar meu filho, usar seu dinheiro e transformá-lo em idiota público. Eram munição suficiente para destruir aquele casamento antes mesmo dele ser registrado. Tem mais uma coisa, Daniel disse hesitante. Achei conversas entre Bruno e outros amigos dele. Ele contou para pelo menos 3 pessoas sobre o plano. Eles sabiam e riram. Minha visão ficou vermelha. Outros sabiam. Amigos do Bruno sabiam e ficaram calados. Quantas pessoas estavam naquele salão rindo da cara do meu filho? Olhei para o salão. Ricardo dançava novamente com Vanessa. Ele a segurava pela cintura, sorrindo, apaixonado, completamente alheio ao fato de que estava abraçando cobra venenosa. Eu tinha 2 opções. Podia levar Ricardo para canto, mostrar provas e deixar ele decidir como proceder discretamente. Ou podia fazer o que Vanessa e Bruno mereciam, expor traição publicamente na frente de todos os 200 convidados. A primeira opção era sensata. A segunda era vingativa. Escolhi a segunda. 9h35 da noite. Liguei para doutor Henrique, meu advogado, mesmo sabendo que era sexta à noite. Ele atendeu no 3º toque. Beatriz, está tudo bem? Estou no casamento e preciso de você aqui, agora, é urgência máxima. O tom da minha voz deve ter deixado claro que era sério, porque ele não fez perguntas. Estou saindo de casa. Chego em 20 minutos. 20 minutos. Tempo suficiente para Daniel terminar a apresentação. Tempo suficiente para reunir coragem. Tempo suficiente para planejar exatamente como ia destruir Vanessa e Bruno. Daniel, eu disse, voz fria como gelo. Você consegue projetar essas mensagens no telão do salão? Aquele que estão usando para passar vídeo dos noivos? Ele arregalou olhos. Consigo, mas, Dona Beatriz, você tem certeza? Isso vai ser devastador. Eu sei, e é exatamente o que eles merecem. Daniel hesitou 5 segundos, então assentiu. Vou precisar de 15 minutos para preparar. Mensagens em formato de slides, com fotos também? Sim. As piores mensagens, aquelas onde eles chamam meu filho de trouxa, onde planejam usar dinheiro dele, onde riem da cara dele, e sim, fotos. Não as muito explícitas, mas suficiente para deixar claro que são amantes. Enquanto Daniel trabalhava, Helena me puxou de lado. Bia, você vai fazer o que estou pensando? Vou expor tudo, na frente de todos. Meu Deus, vai ser massacre. Eles merecem. Doutor. Henrique chegou às 9h50, terno amarrotado porque havia se vestido às pressas, mas olhos alertas. Levei-o para a mesa nos fundos. Mostrei mensagens impressas. Seu rosto ficou cada vez mais sério enquanto lia. Meu Deus, Beatriz.
Isso é conspiração para fraude conjugal. Premeditação clara. Com essas provas, casamento pode ser anulado antes mesmo do registro. Então, o que fazemos? Tecnicamente, deveríamos levar isso ao cartório segunda-feira. Mas entendo se você quiser fazer justiça pública. Eles merecem. E legalmente, quanto mais testemunhas, melhor. Estou pronto, Daniel anunciou. 20 slides com mensagens mais condenatórias, 3 fotos não explícitas mais claras e resumo final. Quando quiser, é só dar sinal que tiro o vídeo dos noivos e boto isso no telão. Respirei fundo. Estava realmente fazendo isso. Estava prestes a explodir casamento de R$180 mil do meu filho na frente de 200 pessoas. Mas não tinha escolha. Era agora ou nunca. Era justiça ou cumplicidade. Caminhei até o DJ. Ele era jovem, devia ter 25 anos. Desculpe interromper, mas preciso fazer um brinde especial. Pode pausar música em 2 minutos e me dar microfone? Ele olhou incerto para a produtora do evento. Ela reconheceu minha autoridade de mãe do noivo. Claro, dona Beatriz, 2 minutos. Voltei para a posição estratégica. Daniel estava pronto. Doutor. Henrique havia se posicionado perto da saída caso Vanessa ou Bruno tentassem fugir. Helena filmava tudo com celular. Meu coração batia tão forte que doía fisicamente. Mãos suavam. Boca estava seca. Mas determinação era inabalável. A música parou. O DJ anunciou. Atenção, convidados! A mãe do noivo gostaria de fazer brinde especial. Todos aplaudiram. Ricardo e Vanessa viraram para mim sorrindo. Ele me fez sinal positivo com o polegar. Vanessa sorriu, mas sorriso vacilou quando nossos olhos se encontraram. Ela sabia. Não sabia o que exatamente, mas sabia que algo estava errado. Subi ao palco. Peguei o microfone. O peso dele na minha mão era reconfortante. Olhei para mar de rostos. 200 pessoas. Todos esperando o brinde tradicional de mãe emocionada. Não era isso que receberiam. Boa noite a todos, comecei. Obrigada por estarem aqui para celebrar casamento do meu filho Ricardo com Vanessa. Pausa. Aplausos educados. Vocês sabem quanto esse casamento significou para mim. Investi R$180 mil nesta festa. Cada detalhe foi escolhido com carinho. Tudo perfeito. Ricardo sorria. Vanessa começou a parecer nervosa. Mas antes de fazer o brinde, continuei, voz ficando mais fria. Gostaria de compartilhar algo que descobri hoje. Algo que meu netinho de 7 anos me alertou. Olhei diretamente para Pedrinho. Meu neto me disse para olhar debaixo da mesa durante jantar. E sabem o que eu vi? Silêncio absoluto. Apenas o som distante do ar-condicionado. Vi minha nora, Vanessa, com o pé subindo na perna do padrinho Bruno, debaixo da mesa, no próprio casamento dela. Murmurinhos começaram. Vanessa ficou pálida. Bruno congelou com um copo de uísque no ar. Achei que fosse acidente. Então, pedi para a amiga observar. Ela confirmou. Então, tirei foto. Fiz sinal para Daniel. A primeira imagem apareceu no telão gigante. A foto do pé de Vanessa na perna de Bruno. Gaspes coletivos. Alguém soltou, meu Deus, alto demais. Ricardo olhou para o telão, depois para mim, depois para Vanessa. Seu rosto passou por 5 emoções em 2 segundos. Confusão, descrença, compreensão, dor, raiva. Mas talvez, continuei, talvez fosse apenas atração momentânea. Então investiguei mais e encontrei isto. O segundo slide apareceu. Print de mensagem. Vanessa para Bruno, 14 de maio. Rico e trouxa, a combinação perfeita. O salão explodiu. Gritos, exclamações, cadeiras rangendo. Ricardo deu 2 passos em direção ao palco, rosto completamente branco. Vanessa tentou se levantar, mas madrinha a segurou. Terceiro slide. Bruno para Vanessa, 22 de junho. Depois que vocês casarem e ele te der apartamento, a gente pode se ver lá sem preocupação. Quarto slide. Vanessa para Bruno, 3 de agosto. Não aguento aquela criança grudenta. Mas vou ter que fingir que gosto, né? O salão estava em caos. A mãe do Pedrinho levantou furiosa, gritando obscenidades. Familiares do Ricardo começaram a avançar. Vanessa tentou correr, mas estava cercada. Quinto slide. Sexto. Sétimo. Cada um pior. Mensagens sobre usar dinheiro do Ricardo, sobre transar com Bruno, sobre fazer meu filho de idiota.
Ricardo subiu ao palco. Lágrimas escorriam. Segurei sua mão. Mãe, isso é verdade? Cada mensagem, cada foto, tudo real, filho. Por 8 meses. Bruno tentou correr, mas doutor. Henrique o interceptou com 3 primos do Ricardo. Bruno foi agarrado, arrastado de volta. Ricardo saltou do palco e foi direto para Bruno. Nunca havia visto meu filho com aquela expressão. Raiva pura. Ele socou Bruno com toda a força. O som do punho acertando o nariz ecoou. Bruno caiu, sangue jorrando. Ricardo ia socar novamente, mas foi segurado. 30 anos! Ricardo gritava, lutando. Eu te chamava de irmão! Vanessa tentava sair, mas foi bloqueada. Voltou ao salão. Maquiagem borrada, vestido manchado de champanhe que alguém jogou. Voltei ao microfone. Tem mais. Muito mais. Mas acho que entenderam. Este casamento foi fraude do começo ao fim. 9º slide. 10º. Fotos de Vanessa e Bruno em motel. Não explícitas, mas claras. Eles abraçados, beijando. Algumas com datas. Durante noivado, durante preparativos, até uma de ontem. Ricardo foi direto para Vanessa. Parou a centímetros dela. Por quê? Vanessa não respondeu. Responde! Pelo dinheiro, ela finalmente disse, voz baixa, mas audível. Você é rico. Bruno é bom amante. Eu queria os dois. Só isso. Ricardo se virou e caminhou para a saída tropeçando. Corri atrás, abracei por trás. Ele desabou no meu ombro soluçando. Meu filho adulto chorando como criança. Mãe, eu amava ela. Eu sei, filho, mas ela não merecia seu amor. Dr. Henrique subiu ao palco e pegou o microfone. Este casamento não será registrado. Segunda-feira, entraremos com anulação preventiva. Vanessa e Bruno serão processados. 20 pessoas levantaram mão querendo testemunhar. Olhei para o salão de R$180 mil. Flores murchando, comida esfriando, bolo intocado. Decoração perfeita, agora cenário de tragédia. Mas valeu cada centavo. Salvei meu filho antes do registro, antes que fosse tarde. Esse casamento está cancelado! Gritei, selando o fim daquela farsa. A festa terminou em 20 minutos. Os convidados saíram em grupos murmurando, chocados, alguns filmando. A produtora tentava controlar danos enquanto funcionários desmontavam decoração. O cheiro das rosas brancas estava misturado com algo mais amargo. Cheiro de vergonha, de raiva, de casamento morto. Ricardo estava sentado em cadeira nos fundos, cabeça entre mãos. Eu estava ao lado, mão no ombro dele, sem saber o que dizer. Não havia palavras que curassem aquela dor. Ele havia sido traído pelo amor da vida e pelo melhor amigo no dia que deveria ser o mais feliz. Dr. Henrique se aproximou com pasta de documentos. Ricardo, preciso que assine alguns papéis agora. Anulação preventiva do casamento religioso e pedido de bloqueio de qualquer tentativa de registro civil. Meu filho levantou o rosto. Olhos vermelhos, inchados. Mas a gente assinou os papéis na igreja. Isso não vale? Vale religiosamente, mas não legalmente. Casamento só é legal após registro em cartório. Esse registro estava marcado para segunda-feira. Vou ao cartório amanhã com ordem judicial impedindo. Vanessa não terá nenhum direito. Ricardo assentiu, pegou caneta com mão trêmula e assinou. Cada assinatura era cancelamento oficial. Cada rúbrica era porta fechada para Vanessa. Do outro lado do salão, Vanessa estava sentada sozinha, vestido sujo, maquiagem escorrida, buquê jogado no chão. Os pais haviam ido embora mortificados. Amigas sumiram. Madrinhas a abandonaram. Ela estava completamente sozinha, como merecia. Bruno havia sido levado ao hospital por parentes, nariz quebrado. Antes de sair, tentou falar com Ricardo, mas foi expulso por seguranças. Pedrinho correu até mim e abraçou minhas pernas. A mãe dele estava logo atrás. Vovó, eu fiz certo? Eu fiz certo em contar? Me ajoelhei e abracei meu neto. Você salvou seu pai, meu amor. Com 7 anos, você teve mais coragem que qualquer adulto aqui. Você é meu herói. Ele sorriu, mas era sorriso triste. Criança não deveria testemunhar destruição assim. A mãe dele, Juliana, me puxou de lado. Beatriz, o Ricardo não merecia isso. Ninguém merece.
Aquela mulher falou mal do meu filho nas mensagens. Disse que ia humilhá-lo. Lágrimas escorriam. Se o Pedrinho não tivesse percebido, ela ia fazer meu menino sofrer. Mas não vai. Descobrimos a tempo. Uma a uma, pessoas foram embora. Familiares paravam para consolar Ricardo. Tios choravam. Primos prometiam vingança. Amigos ofereciam apoio. Meu filho aceitava tudo com resignação de quem está em choque. Às 11 da noite, restavam apenas 5 pessoas. Eu, Ricardo, Dr. Henrique, Helena e Daniel. E Vanessa, ainda sentada sozinha, se recusando a sair. Aproximei-me dela. Festa acabou, Vanessa. Pode ir. Ela levantou o rosto. E, para minha surpresa, sorriu. Não sorriso de arrependimento. Sorriso de ódio puro. Você destruiu minha vida. Eu? Você destruiu a própria vida. Eu apenas expus. Ninguém vai querer casar comigo agora. Isso vai estar na internet para sempre. Minha carreira acabou. Minha reputação acabou. Tudo por causa de você. Dei risada. Tudo por causa de mim? Vanessa, você planejou durante 8 meses fraudar meu filho e tem coragem de me culpar por expor? Você podia ter falado discretamente. Não precisava fazer escândalo na frente de 200 pessoas. Precisava sim. Você merecia escândalo público. Merecia humilhação pública. Porque foi isso que ia fazer com meu filho. Ela levantou finalmente. O vestido de R$ 40.000 estava rasgado na barra. Os sapatos caríssimos tinham salto quebrado. O penteado elaborado estava desfeito. Ela parecia fantasma de noiva. Eu vou processar você por difamação. Dr. Henrique deu risada alta. Difamação? Garota, difamação é acusação falsa. Tudo que foi mostrado é verdade documentada. Você quer processar? Processe. Vai perder e ainda vai pagar custas. Aliás, pode se preparar porque você vai ser processada por fraude, danos morais e conspiração. Vanessa olhou para mim uma última vez, olhar cheio de ódio, e saiu correndo. Literalmente correndo, vestido voando, sapatos na mão. Entrou em táxi e sumiu na noite de Curitiba. Nunca mais a vi pessoalmente. Ricardo finalmente levantou. Estava exausto, destruído. Mãe, vamos para casa. Não aguento mais ficar aqui. Abraçamos meu filho pelos ombros, eu e Helena, e o levamos até meu carro. Durante o trajeto até minha casa, Ricardo ficou em silêncio absoluto. Olhava pela janela, vendo luzes de Curitiba passar, mas não realmente vendo nada. Filho, tentei. Você não teve culpa. Eu fui idiota. Não. Você foi confiante. Você amou. Não há crime em amar. Todos sabiam, mãe. Nas mensagens, tinha conversas do Bruno com outros amigos. Eles sabiam e não me contaram. Não tinha resposta. Era provável que alguns soubessem. E a dor da traição múltipla talvez fosse pior que traição da noiva e do melhor amigo. Chegamos em casa às 11h30. Ricardo foi direto para o quarto que era dele antes de casar pela primeira vez, caiu na cama sem nem tirar terno e dormiu. Fiquei na sala com Helena. Sentamos em silêncio por 5 minutos. Bia, Helena finalmente disse. Você foi incrível, destruiu aqueles dois completamente. Não sinto satisfação, só sinto dor pelo meu filho. Mas você o salvou. Se tivessem registrado segunda-feira, ia ser processo longo, caro, humilhante. Você evitou. Tinha razão. Segunda-feira, sem minha intervenção, Vanessa e Ricardo teriam ido ao cartório. Casamento seria registrado. Ela teria direitos. E mesmo com divórcio posterior, sairia com metade de tudo. Pedrinho me salvou disso. Meu netinho de 7 anos havia visto verdade e teve coragem de contar. E eu tive coragem de agir. Helena dormiu no quarto de hóspedes. Fiquei acordada até 3 da manhã, celular explodindo com mensagens. A história já estava viralizando. Casamento em Curitiba termina em escândalo. Noiva flagrada em traição com padrinho. Vídeos já tinham milhares de visualizações. O nome de Vanessa estava sendo destruído publicamente. Boa. O nome de Bruno também. Ótimo. Mas a vitória tinha gosto amargo. Porque mesmo salvando meu filho de fraude, não consegui salvá-lo da dor. Subi ao quarto dele às 3h30. Ele estava acordado, olhando para o teto, lágrimas silenciosas escorrendo. Filho, eu realmente amava ela, mãe.
Eu planejava nossa vida inteira juntos. E tudo era mentira desde o começo. Sentei na beirada da cama. Segurei a mão dele. Não era tudo mentira. Seu amor era real. E amor real nunca é desperdício. Você aprendeu que pode amar de novo. E um dia vai encontrar alguém que merece. Não quero amar de novo. Dói demais. Vai querer. Um dia. E vai ser melhor. Porque você vai ser mais sábio. Ele não respondeu. Apenas apertou minha mão e fechou os olhos. Fiquei ali até ele dormir de verdade, às 4:30. Era sábado agora. O dia depois do casamento que nunca aconteceu. E era apenas o começo das consequências. Acordei às 7 da manhã de sábado com apenas 3 horas de sono. Meu corpo doía de cansaço, mas mente estava acelerada. Ricardo ainda dormia. Helena também. A casa estava silenciosa, mas celular continuava explodindo. Fiz café forte e sentei na varanda. O sol de outubro estava fraco, mas presente, iluminando o jardim que meu falecido marido havia plantado há 20 anos. Ele teria ficado furioso. Teria querido matar Bruno com as próprias mãos. Mas não estava aqui. Cabia a mim proteger nosso filho. Celular tocou. Dr. Henrique. Beatriz, bom dia. Consegui ordem judicial. O cartório está notificado. Nenhum registro de casamento entre Ricardo e Vanessa será permitido. Oficialmente, eles nunca casaram. Alívio inundou meu peito. Obrigada, Henrique. Agora vamos para processos. Quero entrar com 3 ações. Primeira contra Vanessa, por danos morais e fraude conjugal. Segunda contra Bruno, também por danos morais e alienação de afeto. Terceira, contra ambos conjuntamente por conspiração e tentativa de fraude patrimonial. Quanto podemos pedir? Conservadoramente? 500 mil de cada um. Mas com as provas que temos, podemos pedir 1 milhão. Juiz vai conceder no mínimo metade. 1 milhão de reais. Não apagaria dor, mas seria justiça concreta. E os 180 mil que gastei no casamento? Dr. Henrique hesitou. Legalmente é complicado, você presenteou o casamento, mas posso alegar que presente foi dado baseado em fraude. Podemos tentar recuperar pelo menos parte. Tenta. Quero cada centavo de volta. Desliguei e continuei tomando café pensando nos números. 180 mil reais. Tinha sido minha aposentadoria. Investimentos juntados durante anos. Gastei tudo em uma noite. Em um casamento que durou 4 horas. Em uma farsa. O salão custou 50 mil. A decoração 25 mil. O buffet 40 mil. O vestido da noiva 40 mil que eu havia insistido em pagar. Convites, fotógrafo, filmagem, música, tudo somando mais 25 mil. 180 mil reais desperdiçados. Ou não. Porque aqueles 180 mil compraram algo inestimável. A verdade. Se eu não tivesse pago o casamento, não estaria na mesa principal. Não teria visto o pé da Vanessa. Pedrinho talvez nem tivesse me contado. A descoberta não teria acontecido até muito depois, quando já fosse tarde. Então, os 180 mil foram um investimento que salvou meu filho de perder 3 milhões. Foi o melhor investimento da vida. Mas ainda assim, queria o dinheiro de volta. Ou pelo menos fazer Vanessa e Bruno pagarem financeiramente. Ricardo desceu às 9. Olheiras profundas, rosto inchado, se movendo como zumbi. Sentou à mesa sem dizer nada. Preparei café com leite do jeito que ele gostava desde criança. Come, ordenei. Ele obedeceu mecanicamente, mais para me agradar que por fome. Comemos em silêncio por 10 minutos. Então ele perguntou: o que acontece agora? Agora você se recupera. E nós processamos. Processar não vai mudar o que aconteceu. Não, mas vai dar consequências. Ele assentiu, voltando a atenção para o café. Eu sabia que não estava realmente processando. Estava em modo sobrevivência automático. Celular tocou de novo. Número desconhecido. Beatriz Costa? Voz feminina, formal. Sim, quem fala? Sou Adriana Silveira, mãe da Vanessa. Precisamos conversar. Meu sangue ferveu. Não tenho nada para conversar com a senhora. Por favor, me escute. O que ela fez foi terrível, imperdoável. Mas ela é jovem, cometeu erro gravíssimo. A vida dela está destruída. O emprego já demitiu. Os amigos cortaram contato. Ela está recebendo ameaças de morte. E quer que eu sinta pena? Não. Quero que considere não processar.
Nós podemos devolver o dinheiro que a senhora gastou. Vamos vender a casa, pegar empréstimo, mas pagamos de volta os 180 mil. Só não processe. Fiquei em silêncio considerando. A mãe de Vanessa soava genuinamente desesperada. Mas não era sobre ela. Senhora Adriana, sua filha planejou durante 8 meses fraudar meu filho. Ela não cometeu erro. Ela executou o plano calculado e cruel. E só foi descoberta porque Netinho de 7 anos percebeu. Entende a gravidade? Entendo. E peço perdão em nome dela. Ela pediu perdão? Ela se arrependeu? Silêncio. Então baixo. Não, ela está com raiva. Diz que foi armação, que foi injustiça. Mas ela está errada. Eu sei que está. Então não tenho nada para conversar. Segunda-feira protocolamos processos. Vocês podem tentar acordo depois, através de advogado, mas Vanessa vai pagar. Desliguei antes que ela pudesse responder. Ricardo me olhou. Você foi dura. Precisava ser. A mãe dela quer que eu tenha pena. Mas cadê pena de você? Ele não respondeu. O restante do fim de semana passou em névoa de telefonemas, visitas de parentes e Ricardo comatose no sofá. Domingo, ele foi buscar coisas no apartamento que tinha comprado para morar com Vanessa. Voltou com apenas 2 caixas. Deixei o resto. Não quero nada que me lembre dela. Segunda-feira de manhã, Dr. Henrique ligou às 8 horas. Processos protocolados. Vanessa e Bruno foram notificados. Tem 15 dias para resposta. Durante semanas seguintes, investigamos mais. Descobrimos que Vanessa tinha histórico. Ela já havia namorado outro homem rico 2 anos antes, ficou noiva e terminou tudo de repente. Conversamos com o ex. Descobrimos que ela terminou porque conheceu alguém ainda mais rico, um padrão. Vanessa era caçadora de fortunas profissional. Bruno também tinha histórico de traição. Descobrimos que havia traído várias namoradas, inclusive com amigas delas. Não tinha escrúpulos. 2 meses depois, houve audiência de conciliação. Vanessa apareceu com advogado, mas era óbvio que não tinha dinheiro para defesa boa. Bruno nem apareceu, mandou advogado público. Juiz ofereceu acordo. Vanessa pagaria 100 mil reais de indenização, Bruno pagaria 80 mil. Total de 180 mil. Exatamente quanto eu havia gastado. Ricardo aceitou. Não quero mais ver essas pessoas, nem nos tribunais. Assinamos acordo. Vanessa pagaria em parcelas durante 5 anos. Bruno durante 3. Não era o 1 milhão, mas era justiça. Ricardo começou terapia. Toda terça e quinta. Lentamente começou a se recuperar. Parou de chorar todos os dias. Começou a dormir melhor. Voltou a trabalhar após 2 meses de licença médica. Quanto a Vanessa e Bruno, nunca mais os vi. Soube que ela se mudou para São Paulo tentando recomeçar longe do escândalo. Bruno perdeu emprego e estava vendendo produtos de marketing digital. Ambos destruídos socialmente, financeiramente, emocionalmente. Sinto pena? Não, nem um pouco. Eles planejaram destruir meu filho. Foram destruídos em vez disso. Justiça poética. E os 180 mil reais? Recebi de volta, parcela por parcela. Mas não importava mais, porque nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre proteger meu filho. E nisso, fui vitoriosa. 1 ano depois daquela noite fatídica, encontrei meu filho em situação completamente diferente. Era sábado de manhã em outubro novamente, exatamente 1 ano após o casamento que nunca aconteceu, e eu estava na casa dele preparando o café da manhã. Mas dessa vez, a atmosfera era leve, quase feliz. Ricardo desceu as escadas sorrindo. Sorrindo de verdade, não aquele sorriso forçado dos primeiros meses. Ele havia mudado naquele ano. Cabelo mais curto, barba aparada diferente, até postura era diferente. Mais confiante, mas também mais cauteloso. A inocência havia morrido naquela noite, mas em seu lugar cresceu sabedoria. Bom dia, mãe. Café cheirando bem como sempre. Aprendi com sua avó. Café tem que ser forte e aromático. Coloquei xícara na frente dele. Pronto para hoje. Hoje era dia especial. Pedrinho, agora com 8 anos, estava vindo almoçar. E Ricardo tinha surpresa para ele. O primeiro ano após escândalo havia sido difícil para todos, especialmente para meu neto. Na escola, colegas haviam visto vídeos viralizados. Alguns pais conversaram sobre escândalo na frente de filhos. Pedrinho foi zoado, chamado de
O menino que acabou com o casamento do pai. Ele chorou várias vezes. Ficou confuso sobre se havia feito coisa certa. Ricardo e a mãe dele, Juliana, colocaram Pedrinho em terapia infantil também. Lentamente, o menino entendeu que havia sido herói, não vilão, que tinha salvado o pai de relacionamento fraudulento, que sua observação e coragem tinham evitado anos de sofrimento. E hoje, Ricardo ia oficializar isso. Pedrinho chegou meio-dia, trazido por Juliana. Ele havia crescido bastante em 1 ano. Mais alto, ainda magro, mas sorrindo mais. Correu para abraçar o pai. Pai, a vovó disse que tem surpresa. Tem sim, mas primeiro vamos almoçar. Estou morrendo de fome. Almoçamos juntos na mesa da sala. Eu, Ricardo, Pedrinho e Juliana. Fiz feijoada, prato preferido do meu neto. Ele comeu 2 vezes, feliz, contando histórias da escola sobre novo amigo. A normalidade daquele momento me aqueceu o coração. Depois de 1 ano de caos, finalmente tínhamos paz. Após almoço, Ricardo levou Pedrinho para a sala e sentou no sofá com ele. Eu e Juliana assistimos de longe, sabendo que era momento entre pai e filho. Pedrinho, lembra daquela noite do casamento? O sorriso do menino vacilou. Lembro, foi ruim. Foi. Mas você sabe o que você fez naquele dia? Eu contei para a vovó sobre o pé da tia Vanessa. Sim. E sabe o que isso significou? Ricardo segurou as mãos pequenas do filho. Você me salvou, filho. Com 7 anos, você percebeu algo que 200 adultos não perceberam. Você teve coragem de contar, mesmo sem entender completamente. E por causa disso, a vovó conseguiu descobrir verdade antes que fosse tarde. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Pedrinho. Mas todo mundo ficou bravo. Todo mundo brigou. Ficaram bravos com as pessoas certas, com a Vanessa e o Bruno, que fizeram coisa errada. Nunca com você. Você foi herói, Pedrinho, meu herói. De verdade? De verdade. Ricardo puxou o envelope grande da mesa de centro. E por isso, quero te dar algo especial. Pedrinho abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro tinha certificado em papel bonito, com bordas douradas e letras elegantes. Certificado de heroísmo concedido a Pedro Henrique Costa, por coragem excepcional e observação aguçada que salvou sua família de fraude e sofrimento prolongado. Aos 7 anos de idade, demonstrou caráter, honestidade e amor familiar que muitos adultos não possuem. Este certificado reconhece oficialmente: você é herói desta família. Assinado, Ricardo Costa, pai orgulhoso. Data, 17 de outubro de 2025. Pedrinho leu devagar, lábios se movendo com cada palavra. Quando terminou, olhou para o pai com olhos enormes e molhados. Eu sou herói? O maior herói que conheço. Meu neto desabou em lágrimas e abraçou o pai. Ricardo também chorou. Mas eram lágrimas diferentes das que havia chorado 1 ano atrás. Aquelas eram lágrimas de dor e traição. Estas eram lágrimas de cura e gratidão. Juliana e eu também choramos, abraçadas, testemunhando aquele momento lindo. Meu netinho, que havia carregado o peso de ter arruinado o casamento, finalmente entendia que havia feito exatamente o oposto. Pai, Pedrinho disse após se acalmar. Você vai casar de novo? Ricardo riu. Um dia, talvez, mas com muita calma. E você vai me ajudar a escolher melhor dessa vez, ok? Se você perceber que tem algo errado, me conta. Prometo. E quando eu casar de novo, se casar, vai ser diferente. Vai ser com alguém que te ame também. Alguém que trate você bem. Alguém verdadeiro. Aquela promessa me encheu de esperança. Meu filho havia aprendido. Não estava fechado para amor, mas estava mais sábio. E incluir Pedrinho na escolha futura era reconhecimento de que criança vê verdades que adultos apaixonados ignoram. Após Juliana e Pedrinho irem embora, sentei com Ricardo na varanda. O sol de outubro estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Exatamente 1 ano atrás, neste mesmo horário, eu estava expondo traição dele na frente de 200 pessoas. 1 ano inteiro de cura, crescimento e reconstrução. Mãe, Ricardo começou, nunca te agradeci direito. Pelo quê? Por me salvar. Por ter coragem de fazer aquele escândalo, mesmo sabendo que ia doer. Você podia ter me contado discretamente, mas se tivesse feito isso, eu provavelmente teria confrontado Vanessa sozinho.
Ela teria negado e eu teria acreditado. Teria casado mesmo assim. Ele tinha razão. Ricardo, apaixonado, teria dado benefício da dúvida. Vanessa teria chorado, inventado desculpas, manipulado. E casamento teria acontecido. Você me conhece bem, admiti. Pensei em te contar primeiro, mas sabia que precisava de exposição pública para garantir que não tivesse volta. E precisava de testemunhas para processos. Foi brutal, mas foi necessário. E eu entendo isso agora. Ele pegou minha mão. Gastou R$180 mil para me salvar de perder 3 milhões. Melhor investimento da sua vida. Melhor investimento foi criar você para ser homem bom. O dinheiro foi só bônus. Sentamos em silêncio confortável, assistindo o sol desaparecer. Pensei em tudo que havia acontecido naquele ano. Os processos, as terapias, as noites que Ricardo chorou. Mas também pensei nas vitórias pequenas. O primeiro dia que ele riu de verdade novamente. O primeiro encontro que aceitou após 6 meses. A primeira vez que mencionou Vanessa sem amargura na voz. Recuperação não era linear. Tinha dias ruins ainda, mas a tendência geral era para cima, para frente, para a cura. E Vanessa e Bruno? Perguntei. Alguma notícia? Bruno mandou mensagem há 2 meses pedindo desculpas. Bloqueei sem responder. Vanessa soube que está noiva de novo. Algum empresário em São Paulo que não conhece a história dela. Meu sangue gelou. Ela vai fazer de novo. Provavelmente. Mas não é minha responsabilidade salvar o próximo. Salvei a mim mesmo. E tenho você, o Pedrinho, e agora uma vida reconstruída. Tinha razão. Vanessa era problema dela mesma agora. Se continuasse padrão de caçar homens ricos, eventualmente seria exposta novamente. E você? Ricardo perguntou. Como está processando tudo isso? Eu? Pensei na pergunta. Estou em paz. Perdi R$180 mil em festa, mas recuperei. Perdi muitas noites de sono, mas agora durmo bem. E ganhei algo precioso. Certeza de que fiz o certo, que protegi minha família, que honrei memória do seu pai. Ricardo sorriu. Ele teria adorado socar o Bruno. Teria quebrado mais que o nariz. Rimos juntos, imaginando meu falecido marido destruindo o Bruno. Era fantasia confortável. 3 meses depois daquele aniversário de 1 ano, Ricardo conheceu alguém. Carolina, professora de literatura de 32 anos. Conheceram-se em livraria, conversaram sobre Machado de Assis e marcaram café. 2º encontro. 3º. 4º. Devagar, construindo algo sólido. Conheci Carolina no 5º encontro. Ricardo a trouxe para almoço. Ela era completamente diferente de Vanessa. Simples, genuína, sem maquiagem pesada ou roupas caras. Fez questão de ajudar na cozinha, conversou comigo sobre livros e, quando Pedrinho chegou, sentou no chão para jogar videogame com ele. O que acha? Ricardo me perguntou depois. Acho que ela é real, mas vá devagar. Estou indo, muito devagar, e observando tudo. E ele observava mesmo. Checava redes sociais dela, conversou com amigos dela, conheceu família dela, fez tudo o que não havia feito com Vanessa. 6 meses depois, Carolina e Ricardo estavam em relacionamento sério, mas sem falar em casamento, sem pressa, construindo base sólida primeiro. E Pedrinho amava ela. Dizia que tia Carol era legal, que brincava com ele, que não fingia gostar dele. A aprovação do meu neto era tudo o que importava. 2 anos após o escândalo, vida havia se estabilizado completamente. Ricardo feliz com Carolina. Pedrinho bem na escola. Eu finalmente dormindo sem pesadelos. E os R$180 mil? Totalmente recuperados. Último pagamento recebido 3 meses atrás. Refleti frequentemente sobre aquela noite de outubro. Os erros que quase foram cometidos. A tragédia que foi evitada. E sempre voltava para o mesmo ponto. Meu neto de 7 anos. Pedrinho, com sua inocência e observação aguçada, havia visto o que ninguém viu. Crianças enxergam verdades. Elas não têm filtros sociais, não têm interesse em ignorar sinais. Elas simplesmente reportam o que veem. E no caso do Pedrinho, o que ele viu salvou nosso futuro. Se eu pudesse dar conselho para qualquer pessoa, seria: escute as crianças. Quando dizem que algo está errado, provavelmente está. Adultos podem racionalizar, justificar, ignorar,
Crianças simplesmente dizem a verdade. Hoje, quando conto história para amigas, sempre enfatizo o papel do Pedrinho. Meu neto me salvou, digo. Com 7 anos, ele teve mais sabedoria que qualquer adulto. E é verdade, porque sem ele, eu não teria olhado debaixo da mesa. Sem ele, não teria visto o pé da Vanessa. Sem ele, descoberta nunca teria acontecido a tempo. Às vezes, sentada na varanda assistindo o pôr do sol, penso nos R$ 180.000. Todo aquele dinheiro investido em festa que durou 4 horas. Decoração desmontada, comida desperdiçada, bolo que ninguém comeu. Mas então lembro, aqueles 180.000 compraram salvação do meu filho. Compraram exposição de fraude, compraram justiça e compraram lição, que às vezes destruição cara é necessária para evitar destruição ainda mais cara no futuro. Valeu cada centavo. E se tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente igual. Gastaria os 180.000. Montaria exposição pública. Projetaria mensagens no telão. Destruiria a reputação de Vanessa e Bruno na frente de 200 pessoas. Porque meu filho vale isso e muito mais. Porque família vale proteção a qualquer custo. E porque verdade, por mais dolorosa, é sempre melhor que mentira confortável. Meu neto me ensinou isso. Com 7 anos. Uma criança me ensinou que ver verdade e ter coragem de falar sobre ela é a maior forma de amor. Hoje, Pedrinho tem certificado de heroísmo emoldurado no quarto. Mostra para amigos com orgulho. Eu salvei meu pai, ele diz. E tem razão. Ele salvou. E eu agradeço todos os dias por ter escutado aquele sussurro. Vovó, olha debaixo da mesa. Porque debaixo daquela mesa estava a verdade. E verdade nos libertou.